Você acredita que o amor verdadeiro pode nascer da mentira? E se a pessoa que você mais ama fosse justamente quem foi enviada para te destruir? Ele é um milionário poderoso. Ela, a nova empregada da mansão. Mas o que ninguém sabe é que ela é uma espiã contratada para destruir o império dele. Prepare-se para uma história cheia de mistério, paixão, segredos e reviravoltas de tirar o fôlego. Já se imaginou vivendo uma paixão assim? Deixe se você ama histórias com suspense. Comente aqui embaixo, você perdoaria alguém que mentiu para você, mesmo que fosse por amor? E claro, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que ama um bom drama. O silêncio naquela mansão era quase sagrado. Os degraus de mármore ecoavam como sinos cada vez que alguém ousava pisar neles. O relógio de parede, com seu tic-tac constante, era o único som que Lorenzo Ferraz, um dos empresários mais poderosos do país, ouvia diariamente. Aos 36 anos, dono de uma fortuna bilionária e comanda de um império tecnológico, ele estava acostumado com a solidão. Ou melhor, com o isolamento confortável que criara ao seu redor. Nos últimos anos, Lorenzo se tornara conhecido por duas coisas: sua mente brilhante nos negócios e seu coração impenetrável. Desde que fora traído por seu sócio e melhor amigo no passado, jurara nunca mais confiar plenamente em ninguém. Contratava pessoal por empresas terceirizadas, mantinha câmeras em todos os cantos da casa e jamais deixava seus segredos em papel ou nuvem, apenas em sua cabeça. Era um homem metódico, frio, mas respeitado. Naquela manhã chuvosa, uma nova funcionária chegou à mansão. Ela usava um uniforme discreto, cabelos presos em um coque simples e uma postura impecável. Trazia uma pequena mala de rodinhas e uma pasta nas mãos. Elisa Andrade. Nome comum, currículo limpo, referências confiáveis, ou assim parecia. O motorista a guiou pela entrada dos fundos até a governanta, Dona Marta, que logo se impressionou com a educação e o olhar firme da nova empregada. Mas havia algo estranho. Elisa parecia alerta demais. Observava cada canto com precisão milimétrica, como se estivesse mapeando o lugar. Seus olhos corriam pelas câmeras de segurança, pelas rotas de fuga, pelos interruptores de luz e pelas portas trancadas. Era como se ela não estivesse apenas chegando ali para trabalhar, mas para estudar um alvo. Bem-vinda à mansão Ferraz, disse Marta, conduzindo-a pelos corredores amplos e luxuosos. O Sr. Lorenzo é muito reservado. Não gosta que o interrompam. Não faça perguntas, seja rápida, eficiente e invisível. Essa é a chave para se manter nesse emprego. Entendido. Elisa respondeu com um sorriso discreto. Eu sei exatamente como me portar, e ela sabia mesmo. O que Marta não podia imaginar é que Elisa não era apenas uma jovem em busca de um emprego. Ela era uma espiã treinada, infiltrada por uma organização que há anos tentava derrubar o império de Lorenzo. Ninguém sabia quem eram os verdadeiros líderes por trás do plano. Apenas que queriam uma única coisa: as informações exclusivas que Lorenzo guardava, as 7 chaves. E para isso, Elisa havia sido preparada. Sedução não era seu objetivo, mas se fosse necessário, ela usaria todas as armas. Seu primeiro contato visual com Lorenzo aconteceu à distância. Ele descia as escadas enquanto falava ao telefone, sua expressão séria, o terno escuro impecável, e uma aura de poder que preenchia o ambiente. Elisa não desviou os olhos. Estudou cada gesto, cada palavra que escapava com firmeza de seus lábios. Quero o relatório hoje e quero os números cruzados com as análises de risco. Se falharem de novo, corto o setor inteiro. Ele desligou o telefone e percebeu a presença dela. Os olhos de Lorenzo encontraram os dela. Por uma fração de segundo, houve silêncio. Ela não baixou o olhar. Ele também não. Foi como se, naquele instante, uma tensão silenciosa se instalasse. Não uma tensão romântica, ainda não, mas uma desconfiança mútua. Um instinto de 2 predadores que se reconhecem no mesmo território. Nova? Ele perguntou sem emoção. Sim, senhor. Elisa Andrade. Marta, certifique-se de que ela saiba onde pode e onde não pode estar.
Sem mais palavras, Lorenzo virou-se e desapareceu pelo corredor. Elisa respirou fundo. Estava dentro. Agora, o verdadeiro jogo começava. Nas primeiras semanas, ela cumpriu seu papel com perfeição. Limpeza, organização, discrição. Sempre atenta, sempre um passo à frente. Nunca invadia espaços privados sem razão. Mas aos poucos ia mapeando mentalmente cada entrada restrita, cada cofre, cada rotina. Porém, algo começou a incomodá-la. Lorenzo. Não da maneira que ela esperava. Ele era mais do que um milionário arrogante. Havia algo quebrado por trás, daquela frieza. Nas madrugadas insones, quando ele caminhava pelos corredores com um copo de uísque e os olhos vazios, Elisa o observava pelas câmeras. Via como ele parava diante do retrato dos pais, mortos num acidente misterioso. Como falava, sozinho às vezes, como se buscasse um eco de humanidade. Ela começava a se perguntar se o homem que deveria destruir talvez não fosse exatamente o monstro que a organização pintava. Em um fim de tarde, Lorenzo entrou na biblioteca e a encontrou limpando. Ela se virou com calma, mas havia um livro em sua mão que ele reconheceu imediatamente. Esse livro. É raro, ele disse. As cartas de Turing. Como você o escolheu? Gosto de Alan Turing. A mente dele me fascina. Ele ergueu uma sobrancelha. Você entende de matemática? Não como ele, claro, mas sim, também sou fascinada por códigos. Lorenzo a encarou por mais um instante, como se ela fosse um enigma. Interessante. E saiu. Elisa sabia que havia cometido um deslize. Mostrar inteligência demais podia despertar suspeitas. Mas, ao mesmo tempo, sentia prazer em conversar com alguém à altura. Naquela noite enviou o primeiro relatório. Códigos curtos, observações básicas. Nenhuma informação relevante, não por enquanto. Mas o que ela não esperava era o que viria a seguir. Porque na manhã seguinte, ao descer para o café, encontrou uma xícara já posta para ela, com seu nome gravado, e ao lado dela, um bilhete. Curto, preciso. Você gosta de códigos, vamos ver se decifra esse. Lelisa olhou em volta, sentiu o coração acelerar pela primeira vez em anos. A missão estava tomando um rumo inesperado. E o milionário também. O bilhete deixado por Lorenzo na xícara de café foi o primeiro ruído na rotina meticulosamente silenciosa de Elisa. A espiã que sempre mantivera distanciamento emocional em cada missão, agora se via curiosa. O que Lorenzo queria dizer com aquilo? Era uma provocação, uma brincadeira ou uma mensagem codificada? Sentada à mesa da cozinha de empregados, Elisa examinou o bilhete mais uma vez. Ele não havia assinado com o nome completo, apenas com um L. E não era apenas um papel comum. Era um cartão de visitas da própria empresa de segurança cibernética de Lorenzo, dobrado ao meio como se dissesse, eu sei jogar também. Elisa respirou fundo e guardou o bilhete dentro de um livro de capa dura que levava no quarto. Criptografia moderna, um presente do seu mentor da organização. Ela estava ali para observar, espionar, localizar os arquivos confidenciais, que Lorenzo mantinha em servidores offline, dentro da própria mansão. Mas algo inesperado estava começando a emergir. Uma linha de diálogo silencioso entre eles. Nos dias seguintes, as interações se tornaram inevitáveis. A governanta Marta adoeceu subitamente com uma crise de labirintite e teve que se afastar por alguns dias. Isso fez com que Elisa assumisse tarefas fora da rotina, entre elas, organizar os documentos do escritório particular de Lorenzo, supervisionar o refeitório interno e, para surpresa dela, servir o próprio Lorenzo nos cafés da manhã. A senhorita Elisa parece ter mais talentos do que demonstra, disse ele num desses cafés, sem tirar os olhos do jornal. Ela se manteve serena, apesar do coração acelerar. Era raro ele usar o nome dos funcionários. E, mais raro ainda, oferecer qualquer tipo de elogio. Faço apenas o meu trabalho, senhor, respondeu. Discrição, pontualidade, lógica apurada. Isso é mais que apenas trabalho. Ela manteve a compostura, mesmo sentindo a tensão. No ar.
O senhor analisa todas as pessoas dessa forma? Ele finalmente abaixou o jornal e a encarou diretamente. Os olhos de Lorenzo tinham um tom escuro, quase enigmático, como se escondessem mais perguntas do que respostas. Somente as que têm algo a esconder. Elisa engoliu em seco, mas sorriu. Então somos parecidos. Ele inclinou levemente a cabeça, intrigado. Explique isso. Eu também observo pessoas. É uma forma de sobreviver. Lorenzo a olhou por mais alguns segundos e depois sorriu. Um gesto raro e quase imperceptível, mas que transformou o ambiente. Naquela manhã, algo invisível aconteceu. Uma mudança sutil no ar, como se as regras tivessem acabado de ser quebradas. No fim do expediente, Elisa voltou ao quarto dos empregados e trancou a porta. Ligou o tablet criptografado que trouxera escondido em sua mala e conectou-se a um canal seguro da organização. Relatório 2. Aproximação com o alvo evoluindo de forma inesperada. Alvo demonstra inteligência emocional, acima da média. Investigando localização do núcleo de dados internos. Possível necessidade de ajuste de estratégia. Solicito aguardo antes da extração de arquivos. Fez uma pausa. Escreveu. PS. O alvo é mais humano do que previsto. Depois apagou essa última linha antes de enviar. Ela não podia se dar ao luxo de ter sentimentos, muito menos por um homem que era oficialmente seu inimigo. No dia seguinte, Lorenzo apareceu mais cedo no jardim da propriedade. Vestia uma camisa de algodão clara, sem blazer, um contraste enorme ao empresário, e severo do escritório. Elisa estava cuidando das flores, já que uma das jardineiras havia faltado. Você sabe identificar orquídeas por espécie? Ele perguntou, surgindo ao lado dela. Algumas. A maioria das pessoas só vê flores. Eu vejo estruturas, padrões, codificações naturais. Fascinante, disse ele, ajoelhando-se para observar uma das plantas. E o que vê em mim? Senhorita Elisa. Ela hesitou. Ele estava mais próximo do que nunca, o rosto a poucos centímetros. O tom da pergunta era leve, mas carregado de intenções. Vejo alguém que tenta esconder as rachaduras da alma atrás de números e controle. Absoluto. Lorenzo permaneceu em silêncio por um momento. Havia verdade demais naquela frase. Uma verdade que ele não havia autorizado ninguém a enxergar. E você? O que esconde por trás do seu olhar de empregada exemplar? Apenas uma mulher tentando sobreviver. Os olhos dele se prenderam ali por alguns segundos a mais do que o aceitável. Um silêncio elétrico os envolveu. Então, sem avisar, Lorenzo levantou-se e voltou à mansão. Nenhuma palavra a mais. Elisa respirou fundo. Estava perdendo o controle da missão. Naquela noite, ela acessou os mapas internos da mansão, que havia memorizado. Sabia que o cofre de dados, onde Lorenzo guardava fisicamente os backups do seu sistema ultra-seguro, estava atrás de uma estante falsa no segundo andar da biblioteca. Ela começou a pensar em alternativas para abrir o compartimento. Precisava de tempo. Precisava distrair o sistema. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia parar de pensar no toque da voz dele. No modo como ele a observava sem julgá-la, a missão se tornava a cada dia mais nebulosa. No dia seguinte, Lorenzo pediu que ela o acompanhasse à sede da empresa em um evento beneficente. Alegou que Marta estava ausente e precisava de alguém de confiança para organizar os bastidores. Elisa hesitou. Achei que eu devia ser invisível, senhor. E é. Mas você também é eficiente. E no mundo dos negócios, são os discretos que vencem guerras. Ela aceitou. Sabia que aquilo era um risco, mas também uma oportunidade. Na sede da Ferrastec, ela viu outro lado de Lorenzo. O lado visionário, inspirador, líder nato, carismático com os investidores, severo com os executivos, gentil com os funcionários da base. Ele era um enigma. Durante o evento ela cuidou dos bastidores, mas em vários momentos sentiu o olhar dele acompanhá-la à distância. Era como se estivessem em uma dança muda, onde cada passo era carregado de tensão não dita. Ao final do dia, quando a limusine os levava de volta à mansão, o motorista precisou parar por conta de uma falha elétrica. A noite estava escura. Uma chuva fina começava a cair.
Sozinhos no banco traseiro, o silêncio entre eles era absoluto. "O que mais você vê, Elisa?" Ele perguntou, sem encará-la. Ela o olhou, séria. "Vejo um homem tentando não se apaixonar." Ele sorriu de canto. "Isso é perigoso, eu sei." E ficaram ali, apenas se encarando. A respiração densa, os olhos presos. Mas não houve beijo. Ainda não. Era cedo demais. Ou tarde demais para voltar atrás. De volta à mansão, cada um seguiu para seus aposentos. Mas ambos sabiam. A missão havia mudado. Agora não era apenas sobre espionagem, nem apenas sobre atração. Era sobre algo maior e muito mais perigoso. Conexão. E para Elisa, que havia sido treinada para evitar qualquer laço emocional, isso era a falha mais grave que poderia cometer. Mas, e se fosse o começo de algo que ela jamais viveu antes? A chuva caía como uma cortina espessa sobre os vitrais da mansão Ferraz, cobrindo o mundo com um véu cinzento e úmido. A água escorria pelas janelas como se quisesse lavar os pecados escondidos dentro daquela casa. Elisa observava do quarto, dos empregados, os olhos fixos em uma gota que escorria lentamente, solitária, assim como ela se sentia por dentro. O encontro no carro havia mudado tudo. As palavras trocadas com Lorenzo não eram apenas conversa, eram confissões disfarçadas, códigos emocionais que os dois entendiam, mas não admitiam. O silêncio que os envolvia estava carregado de promessas não ditas, e isso a assustava mais do que qualquer missão já executada, porque Elisa estava começando a sentir algo real, e esse era o erro número 1 no manual de uma espiã. Na manhã seguinte, Lorenzo passou por ela no corredor da biblioteca e, como de costume, apenas a olhou. Mas aquele olhar era diferente. Não havia frieza, nem desconfiança. Era quase vulnerável. "Bom dia, Sr. Ferraz." Ele parou. "Pode me chamar de Lorenzo." Elisa hesitou. "Isso não seria inadequado? Só se você acreditar que o que temos é apenas uma relação de patrão e empregada." Ela engoliu em seco. A armadura que vestia diariamente estava começando a trincar, mas ainda assim forçou um sorriso educado. "Claro, senhor." "Lorenzo." Ele inclinou levemente a cabeça e seguiu em frente, mas não antes de lançar-lhe um último olhar, como se dissesse: "Estou te desvendando, mesmo que você resista." No fim da tarde, Elisa recebeu uma notificação criptografada no tablet escondido em seu travesseiro. "Chegou a hora, preciso do backup físico. Código-alvo FZ09. Ela fechou os olhos por alguns segundos. O FZ09 era o apelido para o servidor central da Ferraz Tech, mantido offline e armazenado dentro da mansão. Esse era o objetivo principal da missão. E agora, ela teria que fazer uma escolha. Enquanto a casa dormia, Elisa vestiu roupas neutras e silenciosas, desceu pelos corredores escuros e se dirigiu à biblioteca. A chave para a estante falsa estava escondida atrás de um dos livros de primeira edição. Ela sabia o código. 4 toques sutis no lado esquerdo da prateleira, mais 2 puxões disfarçados. Um clique foi ouvido. A madeira rangeu e a passagem secreta se abriu. Diante dela, uma sala com painéis luminosos e um cofre de aço reforçado. Elisa digitou as senhas que descobrira ao longo das semanas e entrou. Mas quando estendeu a mão para pegar os discos rígidos, hesitou. Na tela à sua frente, o sistema solicitava uma última autorização biométrica. Impressão digital. Elisa sabia como burlar isso. Tinha um molde impresso da digital de Lorenzo, conseguido após coletar um copo dele. Tudo estava planejado, mas a pergunta que ecoava na sua mente era: por quê? Porque ela sentia que, ao tocar aquele dispositivo, estava não apenas traindo um homem, mas algo dentro de si. Ela ficou ali, imóvel, encarando o sistema, até que uma lembrança emergiu. Crua, intensa, cruel. Anos atrás, Elisa não era espiã. Era uma estudante brilhante de engenharia, bolsista de uma universidade de elite. Vivia com a mãe, uma mulher que limpava escritórios à noite para sustentar a filha. Mas um dia, tudo desmoronou. Um projeto de segurança digital que Elisa havia
Criado foi roubado. O sistema, desenvolvido por ela, caiu nas mãos de uma empresa obscura que o usou em fraudes milionárias. A culpa caiu sobre ela. A mãe foi demitida. Elisa foi ameaçada, expulsa e queimada no meio acadêmico. Sozinha, sem recursos e cheia de raiva, foi localizada por uma organização clandestina que oferecia algo tentador: vingança com propósito. Desde então, Elisa se tornara uma fantasma, treinada para infiltrar-se, manipular, descobrir, arrancar verdades escondidas. Mas nenhuma missão até hoje tinha exigido que ela sentisse. Até agora, ela voltou do transe ainda diante dos discos rígidos e recuou. Desligou o sistema e fechou o cofre sem copiar nada. A missão estava comprometida, mas seu coração estava intacto, ou quase. Na manhã seguinte, Lorenzo a convidou para acompanhá-lo a uma reunião na vinícola de sua família no interior. "Por que eu?" ela perguntou. "Porque você é a única pessoa que não tenta me agradar. E, de alguma forma, isso é reconfortante." Durante o trajeto de helicóptero, o silêncio entre eles era mais íntimo do que qualquer conversa. Os olhares trocados, os gestos sincronizados, tudo dizia o que as palavras não ousavam tocar. Na vinícola, Lorenzo mostrou ela os vinhedos, os barris de carvalho, a casa onde crescera com os pais. Pela primeira vez ele se abriu. "Meu pai costumava dizer que as uvas precisam de frio para ficarem fortes, que é no inverno que elas se tornam doces." "E você acredita nisso?" Elisa perguntou. "Acredito que as maiores dores constroem os sabores mais intensos da vida." Ela o olhou com um aperto no peito. Queria dizer que entendia. Queria contar tudo. Mas como? Como confessar que era uma mentira desde o início? Naquela noite, hospedados em chalés separados, Elisa sentou-se no deck da varanda e viu Lorenzo se aproximar, com 2 taças de vinho. "Eu sei que você não é só uma empregada," ele disse calmamente. Ela congelou. "O que está dizendo?" "Sei reconhecer olhos que carregam segredos. Sei porque os meus são assim." Ela não disse nada. O medo apertava a garganta. "Mas, se for para me trair, que seja com honestidade." Ele disse, entregando-lhe a taça. "Lorenzo, você não precisa dizer nada agora, só não suma." E foi embora. Elisa ficou ali, atordoada, os olhos marejados. Pela primeira vez alguém via através dela. E não fugia, não julgava, não odiava. E isso a destruía mais do que qualquer ameaça. No dia seguinte, ela recebeu outra mensagem da organização. "Último aviso. Pegue os dados hoje à noite, ou será eliminada." Agora a escolha não era mais apenas emocional. Era uma questão de vida ou morte. Trair Lorenzo ou morrer, ela tinha 24 horas, e o coração dividido entre lealdade e amor. O relógio marcava 2h47 da madrugada, quando Elisa abriu os olhos no escuro. A luz da lua atravessava a fresta da cortina do chalé, projetando sombras nas paredes como mãos que a puxavam para fora de si. Ela não havia dormido de verdade. Desde que recebeu a mensagem da organização, o medo e o dilema haviam arrancado qualquer chance de paz. Último aviso. Pegue os dados hoje à noite, ou será eliminada. Aquela frase ecoava como uma sentença. Estava nas mãos dela a escolha: entregar Lorenzo, cumprir a missão, ou desafiar o sistema que a criou e arriscar a própria vida por um sentimento que nem entendia direito. Na pequena cozinha do chalé, Elisa aqueceu um pouco de água para o chá. As mãos tremiam. Seus dedos doíam como se soubessem do peso da decisão que se aproximava. Não conseguia parar de pensar nele, em Lorenzo, no modo como ele a olhava sem dizer nada e ainda assim dizia tudo. Se for para me trair, que seja, com honestidade. Como ele podia prever seus passos? Como podia enxergar tão fundo se ela havia passado a vida inteira aprendendo a se esconder? A campainha tocou. Elisa virou-se devagar. O coração quase parou. Abriu a porta com cautela. Lorenzo estava ali, sem blazer, sem pose. Apenas ele, com a expressão de quem também não dormira. "Preciso falar com você", disse ele com a voz baixa. Ela deu passagem. Ele entrou. Parou no meio da sala e ficou em silêncio. "A organização para quem você trabalha vai matar você se não cumprir a missão, não vai?"
O chão sumiu sob os pés dela. O que está dizendo? Estou dizendo que eu sei. Ou pelo menos suspeito, desde o início. Você é boa demais para ser só uma empregada. E eu sou paranoico demais para confiar em alguém tão rápido. Ela sentiu um frio subir pela espinha. Então por que me trouxe aqui? Porque eu precisava ter certeza. E porque, por mais loucura que pareça, eu queria ver até onde você conseguiria continuar fingindo. Lorenzo, não! Ele cortou. Agora é minha vez. Você está dividida, eu sei disso, eu vejo isso nos seus olhos. Por mais estúpido que pareça, mesmo sabendo que você pode me destruir a qualquer momento, eu não consigo parar de pensar em você. As palavras dele a atingiram como um vendaval. Elisa tentou falar, mas a garganta se fechou. Eu não. Sou quem você pensa, ela sussurrou. Eu sei exatamente quem você é, ele disse, aproximando-se. E ainda assim, continuo aqui. Eles estavam a centímetros de distância. Eu menti para você. Desde o começo, ela disse, com os olhos marejados. Tudo foi planejado, cada gesto, cada palavra, cada olhar. Mas esse momento agora, ele perguntou, a voz mais baixa. Também é mentira? Ela não respondeu. A tensão entre eles se tornou insuportável. O silêncio rugia. As respirações se misturavam. E então, ele a beijou. Foi um beijo lento no início, hesitante, como se ambos buscassem permissão dentro da dor. Mas em segundos tornou-se urgente, profundo, carregado de tudo o que não podiam dizer. Não havia mais espaço para barreiras. Não havia missão. Não havia espionagem. Não havia passado. Havia só eles dois. Elisa se entregou como nunca. Era a primeira vez em anos que ela sentia vida. Horas depois, já amanhecendo, Lorenzo dormia ao lado dela. Elisa se levantou, enrolou-se em um lençol e ficou de pé diante da janela. Ela precisava fugir. Se não entregasse os dados naquela noite, a organização não só a eliminaria, como também poderia machucar Lorenzo. Eles sabiam de tudo, estavam observando, e ela havia quebrado todas as regras. Sem fazer barulho, ela se vestiu, pegou a bolsa e saiu do chalé. No helicóptero de volta à cidade, ela não disse nada. Lorenzo também ficou em silêncio. Mas os olhares trocados durante o voo carregavam uma promessa. Isso não acabou. Naquela noite, de volta à mansão, Elisa fez o que jurara nunca mais fazer. Hackeou o sistema. Com as mãos trêmulas, acessou o cofre digital, localizou os arquivos do projeto FZ09 e copiou apenas parte deles. Não os arquivos principais, mas uma camada superficial. O suficiente para enganar seus superiores. Talvez. Assim que finalizou a operação, guardou os arquivos em um pendrive camuflado e os deixou no local combinado. Uma lixeira atrás do Dusidzua, casarão abandonado a 2 quarteirões dali. Ao voltar para a mansão, sentiu o peso da traição. Mesmo poupando Lorenzo do conteúdo completo, ela sabia que havia cruzado uma linha. Por amor, por medo, por sobrevivência. No dia seguinte, Lorenzo não apareceu para o café, nem para o almoço, nem para o jantar. Elisa tentou manter a rotina, evitar os olhares curiosos dos outros funcionários. Mas por dentro, estava desmoronando, até que às 9 da noite recebeu um envelope por baixo da porta. Dentro dele havia uma única frase escrita à mão. O que você entregou não foi o suficiente para me destruir, mas foi o bastante para me machucar. Elisa sentou-se na cama, segurando o bilhete com mãos trêmulas. Ele sabia. Ela havia fracassado em proteger o que mais queria preservar. O amor. Minutos depois, uma nova mensagem surgiu no tablet secreto. Missão comprometida. Agente em avaliação. Ordem de captura se aproxima. Prepare-se para a extração forçada. Era o fim. A organização havia descoberto que ela entregou dados incompletos. Não havia mais escapatória. Iriam atrás dela. E talvez atrás dele também. Elisa fechou os olhos e entendeu. Agora não era mais uma espiã. Era uma mulher, apaixonada, perdida e caçada. E a única pessoa que poderia salvá-la era justamente o homem que ela havia traído.
A missão havia acabado, mas o jogo real estava apenas começando. Era madrugada. A mansão Ferraz dormia, mas Lorenzo não. Sozinho no escritório, girava lentamente um copo de uísque entre os dedos, os olhos fixos na tela do notebook. Seus lábios estavam cerrados, o maxilar travado. Na tela, uma imagem. Elisa saindo pelos fundos da mansão com uma mochila preta às costas. A câmera de segurança havia captado tudo. Ele havia desconfiado. Desde o início. Não era só pela inteligência acima da média, pela postura atenta demais para uma funcionária comum. Era pelo modo como ela se movia. Como evitava fazer perguntas, como parecia saber exatamente onde não pisar. E agora, o que era intuição virou certeza. Lorenzo digitou algumas linhas de comando. Acesso remoto ao servidor backup. O sistema mostrava movimentações incomuns. Naquela mesma noite, às 3h15, houve uma cópia parcial de dados internos do FZ09. A senha utilizada, uma cópia quase perfeita da sua. O que Elisa não sabia é que ele havia implantado um código traçador invisível dentro do sistema, algo que denunciava qualquer acesso não autorizado. Era ela. Ela realmente havia traído sua confiança. Ele fechou o notebook com força. O coração pesava mais que a culpa, porque ele não estava apenas ferido como empresário, estava destruído como homem. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Elisa corria por entre os becos vestida com roupas escuras, cabelo preso, mochila às costas. O ponto de encontro para a extração era no subsolo de um edifício abandonado. Mas ela sabia o que a aguardava. Não seria um resgate. Seria uma sentença. Ao entrar no galpão úmido e escuro, 2 homens vestidos de preto surgiram das sombras. "Entregue o dispositivo", disse um deles, a voz metálica sob o capuz. Ela jogou o pendrive no chão. O homem pegou, plugou no tablet. Seus olhos se estreitaram. "Os arquivos estão incompletos. Foram os únicos que consegui. O sistema estava protegido." Ele trocou a arquitetura dos dados. "Mentira. Você mentiu para a organização", o outro homem disse. E quebrou o protocolo. "Você sabe o que isso significa?" Ela já sabia. Antes que pudesse reagir, um terceiro agente surgiu por trás e tentou agarrá-la. Mas Elisa estava preparada. Sacou um spray de gás CS do bolso, girou o corpo e lançou nos olhos do primeiro. Em segundos, o galpão se transformou em caos. Ela correu em direção à saída lateral, atirando para trás com uma arma não letal. Os gritos abafados dos agentes ecoavam atrás dela. Correu pelas escadas quebradas, saltou sobre caixas de madeira e desapareceu no meio da noite. Elisa havia rompido com a única vida que conhecia. Agora era uma fugitiva. Na mansão, Lorenzo andava em círculos. Já era dia quando ele chamou seu segurança pessoal, Vinícius. "Quero tudo sobre Elisa Andrade. Agora. Família, histórico, endereço, CPF, tudo. Cada detalhe. Senhor, ela foi contratada por intermédio de uma agência. Todos os documentos foram verificados. O RG é verdadeiro. E o passado? Quase nenhum registro digital. Mas encontramos um boletim de ocorrência de 7 anos atrás. Universidade Federal. Nome envolvido em um escândalo de vazamento de dados. O processo foi arquivado misteriosamente. Então ela já era alvo", Lorenzo disse, mais para si do que para o segurança. "Alguém a destruiu. E ela se vendeu para sobreviver." Havia um nó no peito dele, porque mesmo diante da traição, havia empatia, dor, talvez amor. No subúrbio da cidade, Elisa se escondia no porão de uma pensão decadente. Cansada, ensanguentada, exausta. Usou um lenço para cobrir um corte no braço, trocou de roupa, jogou fora o chip do celular, desligou o tablet e ficou em silêncio. Tudo o que era, tudo o que construiu. Havia ruído. Ela pegou um caderno escondido dentro da mochila. Nele, uma única folha solta. Uma carta, escrita na noite anterior. "Lorenzo, se você está lendo isso, é porque já descobriu a verdade. Sim, eu menti. Fui treinada para isso. Para ser invisível. Para ser uma arma. Mas você foi o primeiro a me ver. A enxergar além da função, além da missão. A missão era te destruir.
Mas o que eu não esperava era que você me transformasse. Você me fez sentir, me fez desejar outra vida. Me deu um vislumbre do que é amar, mesmo sem saber que estava fazendo isso. Me perdoe por ter sido um engano. Me perdoe por não ter conseguido ser quem você merecia, Elisa. Ela chorou, em silêncio, pela primeira vez em anos, não pela dor física, mas pela certeza de que havia destruído o único homem que a tratou com verdade, mesmo quando ela era a mentira. 3 dias depois, Lorenzo reuniu seu corpo jurídico, seus analistas de segurança e um investigador particular. Não vamos apenas encontrar Elisa. Vamos descobrir quem está por trás disso, quem a mandou. E por quê? E quando encontrarmos? Lorenzo hesitou. Eu ainda não sei. Enquanto isso, a organização que comandava Elisa já havia divulgado um protocolo de execução. Seus agentes estavam nas ruas, rastreando, investigando, cortando conexões. Elisa agora era uma ameaça, um erro, um alvo. Ela precisava sumir, e rápido, mas havia algo que ainda a impedia de fugir. Ele, o bilionário que ela deveria ter derrubado, e que agora era a única pessoa que, talvez, pudesse salvá-la. Na noite seguinte, Lorenzo recebeu uma ligação anônima. Senhor Ferraz, quem fala? Você precisa vê-la, agora. Há algo que você precisa saber. Onde? Jardim Botânico. Estufa das Bromélias. 1 hora. Ela vai estar lá. Ele hesitou. Era obviamente uma armadilha, mas e se não fosse? E se Elisa estivesse correndo para ele uma última vez? Elisa chegou à estufa primeiro, vestida com roupa simples, capuz cobrindo o rosto. A noite estava quente. O coração batia descompassado. Ela sabia que se a organização a encontrasse ali, seria o fim. Mas não podia partir sem tentar. Precisava vê-lo, uma última vez. Lorenzo chegou minutos depois, sozinho. De terno escuro, a sombra da noite misturando-se à sua presença. Eles se encararam. A distância entre eles era um abismo de segredos. Por que veio? Ela perguntou. Porque apesar de tudo, ainda quero acreditar que você não é só uma espiã. Ela tirou o capuz, os olhos vermelhos. Não sou, não mais. Então quem é você, Elisa? Uma mulher quebrada, ferida, perdida, que se apaixonou pela única pessoa que não podia amar. Silêncio. Lorenzo se aproximou, rápido, forte, sem pensar, e a abraçou. Forte, ela chorou em seus braços, como quem se despede de uma vida inteira. Eu não quero fugir de você, ela sussurrou. Então não fuja. Eles vão me matar, e talvez matem você também. Eles que tentem. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse, um homem de preto os observava de longe, com um comunicador no ouvido, sussurrando: localização confirmada, o alvo está com ele. O abraço entre Lorenzo e Elisa no Jardim Botânico durou mais do que qualquer palavra jamais pronunciada por eles. Era o tipo de silêncio que gritava, que queimava, que dizia: você é tudo o que eu não deveria amar, mas ainda assim amo. Mas eles não estavam sozinhos. Do alto de uma das estruturas de vidro da estufa, um atirador ajustava a mira. Alvo confirmado. Solicito autorização. A resposta veio segundos depois pelo comunicador. Ordem cancelada. A organização quer ela viva. E ele também pode ser útil. O atirador desceu a escada metálica e desapareceu na escuridão com o silêncio típico dos fantasmas. Elisa sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela se afastou devagar, ainda com o rosto molhado pelas lágrimas. A gente precisa sair daqui. Eu vim sem segurança, disse Lorenzo. E algo acontecer comigo, ninguém saberá. Ela balançou a cabeça, nervosa. Eles estavam aqui, eu senti. Estão me caçando. Não vão parar até que eu esteja morta. Ou de volta ao controle deles. Então chega de fugir, ele disse. Você não vai mais correr sozinha. Agora eu corro com você. Lorenzo, eu tenho recursos, conhecimento, e agora tenho um motivo maior que o dinheiro. Eu tenho você. Ela queria protestar, dizer que ele estava se metendo numa guerra muito maior, mas parte dela queria acreditar, confiar. Pela primeira vez em sua vida, ela queria ser protegida, e não apenas uma arma.
Em questão de minutos, Lorenzo ativou um protocolo de segurança de nível máximo. Seu motorista particular os aguardava na saída dos fundos do parque. O carro era blindado, com o rastreador desativado e placas trocadas. Ele tinha tudo preparado para uma eventual fuga, desde os tempos em que foi vítima de chantagens corporativas. Vamos para o local seguro, ele disse ao motorista. Elisa não perguntou. Apenas entrou. O local seguro não era exatamente o que ela esperava. Era uma casa de campo isolada, escondida entre as montanhas de Campos do Jordão, a quase 3 horas da capital. A propriedade estava registrada em nome de uma subsidiária, sem ligação com Lorenzo. Pouquíssimas pessoas sabiam de sua existência. O interior era quente, aconchegante, com lareira, livros e um silêncio acolhedor que contrastava com o caos que o cercava. Você pensou em tudo isso? Ela perguntou ao tirar o casaco. Nunca fui bom em confiar. Então aprendi a antecipar. Ela sorriu com amargura. E mesmo assim, confiou em mim. Talvez porque algo em você me fizesse querer quebrar minhas próprias regras. Eles se encararam. Havia tanto dito naquele olhar. Tanta dor, arrependimento e desejo. Mas antes que pudessem ceder, Lorenzo foi até o escritório e ligou um dos computadores criptografados. Agora é hora de contra-atacar. O que você vai fazer? Vou rastrear a organização. Ela arregalou os olhos. Isso é suicídio. Não, isso é o que eu faço de melhor. Decifrar segredos, destruir quem me ameaça e proteger quem eu amo. Elisa se calou. Aquilo havia sido um "eu te amo" disfarçado de estratégia. Durante as horas seguintes, Lorenzo e Elisa trabalharam lado a lado. Ela deu a ele os poucos dados que tinha. Endereços de e-mails usados, pseudônimos, algumas mensagens interceptadas. Lorenzo, com sua habilidade quase sobrenatural para decifrar sistemas, começou a construir um mapa. Eles têm ramificações em vários países, mas a sede operacional parece estar aqui. Onde? No próprio Brasil. Em uma zona franca, no norte. Eles se escondem atrás de uma empresa de importação fictícia. Não pagam impostos, não deixam rastros. Genial e perigoso. Então você vai denunciar? Não ainda, sei por quê. Porque isso não vai parar até desmantelarmos tudo. E eu não posso arriscar você sendo pega de novo. Elisa olhou para ele como se estivesse vendo um homem completamente novo. Não era só o bilionário frio e estrategista. Era um guerreiro. E agora, era o seu guerreiro. Na noite seguinte, Lorenzo a encontrou na varanda, olhando para o céu. Eu estava pensando, ela disse, que talvez eu devesse ir embora. Sumir, de verdade. Não. Eles vão continuar vindo. Vão tentar nos separar. Vão tentar matar você. Eu não ligo. Mas eu ligo. Ela virou-se para ele, os olhos ardendo. Não posso te ver sangrar por minha causa. Você já me fez sangrar por dentro. Agora deixe eu lutar por fora. Ela sorriu com tristeza. Caiu em silêncio caminhou até ele. Lorenzo, você é o único homem que me viu como algo além de uma arma. Você foi minha falha e meu abrigo. E se eu sobreviver a isso, quero que você seja minha nova missão. Ele a puxou para perto, com ternura, e a beijou. Dessa vez sem culpa, sem dor. Era um beijo de 2 sobreviventes que haviam se encontrado no campo de batalha do amor. Mas o sossego não duraria. Naquela mesma madrugada, a câmera de segurança da propriedade piscou por 2 segundos. Uma interferência sutil, mas Lorenzo percebeu. Eles nos acharam. O dia seguinte foi tenso. Lorenzo armou o perímetro com sensores, preparou planos de fuga, transferiu seus dados bancários para contas em paraísos fiscais, bloqueou investimentos, blindou seus negócios. Você vai perder tudo por minha causa, Elisa disse ao vê-lo apagar sua vida pública. Eu prefiro perder bilhões do que perder você. Ao cair da noite chegaram. 4 SUVs pretas cercaram a propriedade. Homens armados desceram, silenciosos, mas Lorenzo já esperava. Explosões controladas foram ativadas nos arredores, não letais, mas ensurdecedoras. Serviram como distração para que ele e Elisa
escapassem pela passagem secreta sob o piso da garagem. Corriam por um túnel subterrâneo que terminava em um celeiro abandonado a 2 quilômetros dali. Um helicóptero os aguardava. O piloto, contratado por Lorenzo há meses, os levou sem destino definido. O plano era simples: voar até o interior do Uruguai, onde um contato de Lorenzo manteria Elisa segura, por enquanto. No voo, ela chorava em silêncio. Ele a abraçava. Quando isso acabar, eu vou te encontrar de novo, ela disse. Não. Eu vou te encontrar, ele respondeu. E se não der tempo? Vai dar. Eles se beijaram. O mundo ruía lá fora, mas ali, no céu, só existia amor. Esse foi o tempo que Elisa passou escondida no interior do Uruguai, vivendo sob outra identidade, outro nome, outro passado. Seu cabelo, antes castanho, agora estava tingido de loiro escuro. Usava óculos falsos, roupas discretas e atendia por Valeria, uma professora aposentada que preferia a solidão à convivência. Era a camuflagem perfeita, mas por dentro ela continuava sendo Elisa, a mulher que havia amado o homem que deveria destruir, a espiã que escolhera a verdade, mesmo que isso quase a tivesse matado. Todos os dias, à mesma hora, ela abria o pequeno rádio analógico que Lorenzo havia lhe deixado. Às vezes ele transmitia uma música, outras um código, e em raríssimos momentos uma única frase: ainda estou procurando um mundo onde sejamos livres. Elisa vivia por aquelas palavras. Sabia que ele não a havia esquecido, e ela, mesmo em silêncio, respondia com uma frequência oculta: eu espero por você no fim da linha. Enquanto isso, em São Paulo, Lorenzo estava longe de ser o mesmo homem que ela conheceu. A queda foi grande. Sua empresa havia perdido metade do valor de mercado após boatos de envolvimento com espionagem industrial. Investidores o pressionavam. Os jornais publicavam teorias e sua imagem, construída com tanto cuidado, começava a ruir. Mas Lorenzo não se importava. No subterrâneo do prédio que restou como base, ele montou seu próprio QG. Um grupo pequeno de aliados leais, alguns ex-militares, 2 especialistas em TI e uma advogada que lhe devia favores do passado, o ajudavam em segredo. Sua missão era clara: destruir a organização que manipulou Elisa e libertá-la. De vez, o primeiro passo foi rastrear os responsáveis pela instalação da armadilha na casa de Campos do Jordão. Através de drones e rastreadores invisíveis, Lorenzo identificou os veículos utilizados na operação e seguiu sua trilha digital até um hangar no Mato Grosso. Lá encontrou o nome de um dos braços operacionais da organização: Ingrid Salvador, ex-agente da inteligência internacional, dada como morta há 5 anos. Ingrid era mais que perigosa. Era uma lenda no submundo da espionagem. E também a mulher que recrutou Elisa. Lorenzo sabia que enfrentá-la não seria fácil, mas ele não tinha mais nada a perder. Certa noite, Lorenzo ativou o canal seguro do rádio. Ajustou a frequência para 97.5, o número que ele e Elisa haviam combinado. Aqui é o L. O jogo começou. Prepare-se. Vou te tirar daí. Elisa ouviu a mensagem. As mãos tremeram. O coração disparou. Estou pronta. Mas cuidado. Eles ainda estão me vigiando. Têm olhos em todos os cantos. Dessa vez vão olhar para o lugar errado. O reencontro aconteceu na fronteira entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, um lugar chamado São Borja, numa fazenda abandonada que servia como antiga estação de correios clandestina. Elisa chegou primeiro. Estava nervosa, emocionada, mas decidida. Quando Lorenzo apareceu vestindo jeans, camiseta escura e uma expressão firme, ela correu até ele sem pensar. O abraço foi imediato, apertado, urgente. Por 1 minuto, o tempo parou. Você veio, ela sussurrou. Sempre viria. Eles se afastaram, levemente. Ele segurou seu rosto. Está pronta para acabar com isso? Mais do que nunca. Então vamos fazer isso juntos. De volta ao esconderijo de Lorenzo, Elisa se atualizou com tudo o que ele havia descoberto. A sede operacional está em uma plataforma flutuante, camuflada como navio de pesquisa científica, no litoral do Pará.
Eles usam essa fachada para trafegar dados sigilosos entre países sem levantar suspeitas, explicou Lorenzo. Isso é genial e insano ao mesmo tempo. E extremamente perigoso. Mas temos um aliado lá dentro. Um engenheiro que foi enganado pela organização e quer sair. Ele vai nos dar acesso. E depois, entramos, extraímos provas, derrubamos a base e saímos vivos, se possível. E se não for possível, Lorenzo a olhou com firmeza. Você vive, nem que eu tenha que morrer por isso. Eu não aceito isso. Ela retrucou com os olhos marejados. Já perdi tudo. Você é o que me resta. Ele segurou suas mãos. Então, vamos viver juntos. Um plano. Um último golpe. Nos dias seguintes, eles treinaram juntos, reviveram os ensinamentos de Elisa, unindo-os com a inteligência estratégica de Lorenzo. Eram a mistura perfeita, mente e ação, precisão e audácia. E entre os treinos havia o amor. Momentos doces, olhares que diziam, estou com você. Abraços noturnos, beijos de entrega e promessa. Quando tudo isso acabar, o que você quer? Se lhe perguntou certa noite. Liberdade. Um lugar só nosso, um jardim, um cachorro, um nome verdadeiro. E filhos? Ela sorriu. Só se forem como você, teimosos e impossíveis de dobrar. Ele riu. Então vamos vencer. Por esse futuro. O dia chegou. Com documentos falsos e disfarces, embarcaram em um avião clandestino que pousou em Belém. De lá, um barco os levou até um ponto próximo à plataforma flutuante. O disfarce? Técnicos da Anatel em inspeção emergencial. Foram recebidos por um homem alto, cabelo grisalho, crachá de supervisor. Sou Marco, o engenheiro infiltrado. Já preparei os acessos. Temos quanto tempo? Perguntou Elisa. 45 minutos antes da ronda interna. Vocês terão acesso ao servidor do núcleo. E os guardas? Lorenzo questionou. 2 homens por ala, armados. Mas vocês não vão cruzar com eles se forem rápidos. Rápido é nosso sobrenome, disse Elisa. No coração da estrutura, os 2 invadiram a sala de dados. Lorenzo digitava como um maestro. Elisa vigiava a entrada com uma arma não letal. Achei os arquivos, ele disse. Eles têm tudo. Transações ilegais, contratos de espionagem, nomes de políticos e empresários aliados. Copia tudo, rápido! Mas de repente a porta se trancou automaticamente. Droga, Elisa disse. Fomos detectados. Uma sirene começou a soar. Luzes vermelhas. Lorenzo olhou para ela. Vai. Não sem você. Eu distraio. Você leva os dados. Não, por favor. Mas antes que ela decidisse, a porta se abriu. Era Ingrid, com uma arma apontada para os 2. Eu avisei que traições têm preço, disse ela, com um sorriso gelado. Ingrid. Elisa murmurou. Você me criou, você me treinou e me destruiu. Você se destruiu ao amar. Amor é fraqueza. Não, amor é coragem. Elisa sacou a arma. As 2 mulheres se encararam. Por um segundo o mundo congelou. Um disparo. Silêncio. Ingrid caiu. Lorenzo correu até Elisa, que ainda tremia. Você fez o que tinha que fazer, ele disse. E ainda assim dói. Vai passar. Não quero esquecer. Só quero que tudo isso termine. Está prestes a terminar. Minutos depois, com os dados em mãos e o alarme ecoando, fugiram pela saída de emergência e pularam no mar, onde um barco os aguardava. O engenheiro havia preparado tudo. Na manhã seguinte, a plataforma foi invadida por autoridades internacionais, após Lorenzo enviar as provas criptografadas para 5 embaixadas e 3 canais de denúncia mundial. A organização foi desmantelada, os nomes vieram a público. Elisa foi apagada do sistema. Lorenzo inocentado, e pela primeira vez estavam livres, na praia exaustos, sujos e em silêncio, se deitaram sob o céu estrelado. Agora só falta o jardim, disse ela sorrindo, e o cachorro, e os filhos, e a paz. Essa já começou. Eles se abraçaram enquanto as ondas embalavam o fim da guerra e o início da vida. A Casa Branca no topo da colina não estava em nenhum registro público.
Não constava em cartórios, não aparecia em GPS. Era um lar invisível ao mundo, e visível apenas aos dois que agora o chamavam de refúgio. Elisa e Lorenzo haviam passado os últimos 4 meses reconstruindo não só suas vidas, mas a si mesmos. Depois de enfrentarem a organização, as fugas, as perdas e os riscos de morte, tudo o que restava era o que realmente importava: paz. E aquela paz morava no campo, entre árvores frutíferas, canteiros de ervas e uma varanda com rede para 2. Na manhã em que a história recomeça, o céu estava limpo e a brisa soprava suave. Elisa cortava ervas frescas para o almoço quando sentiu Lorenzo surgir atrás dela, como sempre fazia, sem fazer barulho. Sabia que ainda me assusto com seu silêncio de predador? Ela disse sorrindo, sem virar. Você é a única pessoa que conseguiu caçar o caçador. Ele respondeu, colocando as mãos em sua cintura. Ela se virou devagar, os olhos cheios de amor. Já pensou que tudo começou com uma mentira? Já. Mas prefiro pensar que a mentira foi apenas o disfarce de uma verdade que ainda não sabia que existia. Filosófico demais para alguém que só bebe café forte e assina contratos com sangue, ela provocou rindo. Filosófico o suficiente para saber que você é o meu ponto final, ele disse, puxando-a para um beijo lento e seguro. Mais tarde, sentados na varanda, assistiam o sol se esconder atrás das montanhas. Ao lado da cadeira de Lorenzo havia um envelope. Elisa notou. O que é isso? Chegou hoje. Por correio especial, de Genebra. Ela ergueu a sobrancelha. Você ainda lê as coisas do mundo? Só as que me dizem respeito. Ele abriu o envelope e puxou o documento. Colocou-o no colo dela. Elisa leu. Era uma carta da Organização das Nações Soberanas de Dados e Liberdade Digital. Em reconhecimento às contribuições prestadas na exposição e desmonte de uma rede internacional de espionagem e manipulação de informações. Ela leu em voz alta. Parabenizamos Lorenzo Ferraz e Elisa Andrade pelo ato de coragem e comprometimento com a verdade. Ela parou. Lorenzo completou. E reconhecemos a liberdade de Elisa Andrade, isentando-a de qualquer vínculo com qualquer rede internacional de agentes. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu estou livre. Livre. Legalmente. Moralmente. Oficialmente. Para sempre. Ela tapou a boca com as mãos. O choro veio rápido, intenso. Lorenzo a envolveu em seus braços. Ninguém mais vai te caçar. Ninguém mais vai te forçar a nada. Você não pertence a mais ninguém, a não ser a si mesma. A nós, ela sussurrou. Eu pertenço a nós. Os dias passaram lentos, doces, leves. Eles dormiam abraçados, acordavam com o cheiro de pão na cozinha e passavam as tardes cuidando da horta. O mundo lá fora parecia outra dimensão. Lá dentro, no terreno protegido por árvores e silêncio, só havia presente. Até que, numa manhã de setembro, Elisa sentiu algo diferente. Começou como uma tontura leve. Depois, enjoos, dores de cabeça. Deve ser o tempero novo que usei, ela disse, tentando disfarçar. Mas Lorenzo a conhecia. Percebeu que havia algo mais. Você não está doente, ele disse. Está diferente. Ela hesitou. Só tem um jeito de saber. Na cidade mais próxima, compraram 2 testes de farmácia. Elisa não quis que ele entrasse. Disse que precisava de 1 minuto com ela mesma. No banheiro da pequena padaria que frequentavam às sextas, ela olhou para o teste com as mãos trêmulas. 2 linhas vermelhas. Ela engoliu em seco. Riu. Chorou. Riu de novo. Na saída, encontrou Lorenzo esperando no carro. E então? Ela apenas estendeu o teste. Ele leu. Ficou em silêncio. Depois abriu a porta e saiu. Caminhou até ela, ajoelhou-se e beijou sua barriga. Você me salvou do pior de mim, e agora está me dando mais do que eu jamais sonhei. Eu achei que nunca teria uma família, ela disse com a voz embargada. Você já tem uma. Começou no dia em que mentiu para mim, e depois me amou por verdade.
As semanas se seguiram com mudanças. Lorenzo construiu um novo quarto. Pintaram as paredes. Juntos compraram um berço. Decoraram com estrelas. Elisa ria cada vez que ele tentava montar móveis e errava os parafusos. Quem diria que o magnata do ano não consegue montar uma cômoda? Ela brincava. Eu só sou bom em montar impérios. Não móveis da vida real. Mas era exatamente essa vida real que os completava agora. Na última semana do 8º mês de gravidez, Lorenzo preparou um jantar especial. Luzes de velas, música suave, frutas e queijos. Elisa apareceu com um vestido branco simples, cabelos soltos e os olhos mais lindos que ele já vira. Há um ano você estava me espionando, ele brincou. E agora estou espionando o frango. Está queimando? Ele riu. Ela riu. E quando o relógio marcou 21 horas, ele pegou uma pequena caixinha do bolso. Não posso imaginar construir tudo isso com ninguém além de você. Ela regalou os olhos. Lorenzo. Ele ajoelhou-se mais uma vez. Não pelos documentos, não por segurança, não por nomes, mas por nós, pelo que criamos, pela vida que está chegando. Abriu a caixinha. Um anel simples, prateado, com um E gravado por dentro. Casa. Comigo, Elisa. Ela chorou, assentiu e o beijou. O casamento aconteceu ali mesmo, semanas depois, na varanda da casa. Só os dois. O juiz de paz e a barriga redonda. Uma cerimônia pequena, com um amor imenso. E então, em uma manhã ensolarada, de novembro, 2 corações vieram ao mundo. Isabela e Caetano gêmeos, saudáveis, fortes, filhos de um amor que começou com uma mentira, mas sobreviveu com a verdade. No último parágrafo da história, Lorenzo e Elisa sentam-se no jardim da Casa Branca. Ele segura Isabela, ela segura Caetano. O pôr do sol pinta o céu de laranja e o vento sopra leve. Nunca pensei que um dia eu seria feliz sem máscara, ela diz. E eu nunca imaginei que amar seria o maior ato de coragem. Nós vencemos, Lorenzo. Vencemos, Elisa. E enquanto o mundo lá fora corre com pressa, ali, naquela varanda, 2 almas finalmente respiram, em paz juntos livres para sempre.